13 gols em 18 jogos. Para mim não cabe. Pra mim, sinceramente, você pode demonstrar ter seu carinho, você querer que o Gabigol seja titular, embora tecnicamente hoje o Pedro é o titular. Você bater um pênalti depois de jogar alguns minutos e você acabar de entrar e bater o pênalti, né? Claro que não. Se há uma concorrência, por melhor que seja o relacionamento entre eles disputam uma posição. Há uma concorrência, tem um pênalti. Tá no seu pé para você bater, assim. O teu concorrente pediu para bater, porque se ele fizer, ele vai ganhar moral com a torcida e vai querer a sua vaga. E é o Pedro. Então, hoje, dentro do desenho de time que o Flamengo tem, é o Pedro. A não ser que o Gabigol comece a jogar, assim, um futebol espetacular. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Galera, tinha tanto vídeo ontem, cara, para postar, né, do jogo Flamengo e Boa Vista, que não deu tempo de postar todos. Então, vou trazer aqui para vocês este corte do F360 da ESPN Brasil, analisando o que foi Flamengo 4, Boa Vista 0. E teve polêmica, parte da torcida do Flamengo vaiou o Pedro e eles repercutiram e eles fizeram um debate sobre isso, né? Que absurdo vaiar um jogador como o Pedro, né? Um cara que tem a média de 1 gol por jogo nos últimos 8 jogos. Realmente é um absurdo, cara. Vamos lá pro vídeo então. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Canal aqui do YouTube, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Agora sim, vamos aqui curtir este corte que eu separei para vocês. Simbora! Mostrar numa tela os números de ambos no jogo de ontem. A curiosidade, Dom, é que hoje seria muito mais difícil, eu estou falando com cabeça de mercado, muito mais difícil tirar o Pedro do Flamengo do que o Gabigol do Flamengo, né? O preferido da arquibancada, claramente, é o Gabigol, mas é muito mais difícil tirar o Pedro de lá do que o Gabigol. Sim, pela fase atual e, assim, não justifica você hoje tirar o Pedro para pôr o Gabigol no time titular. Sim. É fato que ontem ele fez gol, mas não fez uma boa atuação, é fato. Mas desde que o Tite chegou, o Pedro jogou 18 vezes e fez 13 gols. É o artilheiro do Flamengo na era Tite. 6 gols em 6 jogos no ano. Então, assim, o Pedro não está justificando essas vaias. E assim, até a gente tem aquele clichê, né? O torcedor tem sempre a razão. Para mim, a gente está pegando um exemplo que não é bem assim. Pode ser impopular o que eu esteja falando, mas assim, tá de brincadeira o cara que vai vaiar o Pedro no estádio, sinceramente. Para mim é completamente absurdo. Eu entendo o apreço que se tem pelo Gabigol, é um dos maiores ídolos já da história do Flamengo. Você viu isso aí, Dom, aqui? Ele tá ali na beira do campo. Na verdade, aquela tela anterior que a gente mostrou diz que o Gabigol, melhor dizendo, sempre que iniciou as partidas dessa temporada de 2024, marcou. E ali a gente viu na sequência, e a gente pode mostrar enquanto você fala também para ilustrar, que a beira do campo, para entrar no jogo de ontem, o Gabigol pediu ao Pedro para cobrar o pênalti. Ou pediu ao Tite, enfim, ele mostrou ali iniciativa para bater, para fazer a cobrança. E ali faz sentido, até porque no aspecto cobrança de pênalti, o Gabigol é bastante superior ao Pedro. Embora tenha perdido contra o Vasco. Sim, né? O desempenho recente até, mais perdas do que é o habitual dele, mas ainda assim é um batedor melhor do que o Pedro. Mas assim, falando ainda da questão das vaias, para mim, porque assim, a gente tá de um 4-0 que o Flamengo jogou super bem, acho que as ideias que o Tite vai colocar... Arrasta, pergunta pro Pedro se eu não posso bater. Pois é, e assim, a gente tá falando de um Flamengo que tá conseguindo colocar aquela pressão, que era uma dificuldade que outros técnicos tinham para colocar num elenco tão qualificado, e a discussão vira essa, não porque seja sensacionalismo da nossa parte, não, porque é o grande assunto. Um time que está vivenciando essa fase, que tem jogadores desse tamanho, a torcida vaiar, assim, e também justiça seja feita. O número de aplausos para o Gabigol quando ele entra é muito maior do que as vaias quando o Pedro sai. Até tem um pouco de aplausos quando o Pedro sai, mas não deixa de ser muito chamativo o fato dele estar sendo vaiado, mesmo tendo essa sequência que eu falei, né, de 13 gols em 18 jogos. Para mim não cabe. Para mim, sinceramente, você pode demonstrar ter seu carinho, você querer que o Gabigol seja titular, embora tecnicamente hoje o Pedro é o titular, mas você vaiar o jogador do seu próprio time, você faz com que isso torne assunto como está virando agora, porque assim, é uma coisa que destoa completamente do que é a realidade do Flamengo. Por isso que eu acho, Dom, que é mais o fator torcendo a favor do Gabigol
do que uma grita contra o Pedro. Como isso você é fato, lembrou, mas você não deixa de jogar contra, todos né? aplaudiram o Gabigol. E alguns vaiaram o Pedro, como coisas excludentes, né? Estou a favor de Duas coisas em cima daquela imagem que a gente acabou de mostrar, mostrou já 2 vezes do Gabigol pedindo para bater o pênalti. Primeiro, você bota uma pressãozinha a mais no batedor, né? A partir do momento que ele reassume que ele quer bater o pênalti, ele pensa, puxa, agora eu não posso perder. O outro queria bater. E a segunda questão, ele está vindo no banco, ele não está quente no jogo. Não é a mesma coisa você bater um pênalti depois de jogar alguns minutos e você acabar de entrar e bater o pênalti, né? Claro que não. O Zico, em 86, havia acabado de entrar no jogo contra a França. Enfiado o branco na cara do gol no lance do pênalti. Dá o passe no lance do pênalti e vai bater o pênalti, né? Mas também um pênalti também você pode fazer o gol, entrando direto, saindo do banco, direto e fazendo o gol. O Tele até brincava quando alguém o criticava por ter permitido que o Zico batesse. Falou, se o Zico estivesse dormindo há 8 horas e eu acordasse o Zico só para ele bater o pênalti, ele, em 99% das vezes, levantaria e faria o gol. Você contava nos dedos os pênaltis que o Zico tinha perdido até ali, em final de Taça Guanabara. Isso que aconteceu ontem tem um nome, viu, Duque? É o fator xodó. O torcedor tem razões que a própria razão desconhece. Mas sim, assim, eu acho que sim, a atitude do Gabigol assim, gera uma pressão. Claro. Pô, quero bater aí, ó. Deixa eu entrar para bater o pênalti aí. Eu não posso bater. Agora, imagina, se há uma concorrência, por melhor que seja o relacionamento entre eles disputam uma posição. Há uma concorrência, e tem um pênalti. Tá no seu pé para você bater, assim. Ó, o teu concorrente pediu para bater, porque se ele fizer, ele vai ganhar moral com a torcida e vai querer a sua vaga. Você faz o quê? Não, deixa que eu bato, pô, já tô aqui. Permitir seria ser bonzinho demais, né? Peraí, você está concorrendo comigo, você quer a minha vaga, eu vou deixar você bater o pênalti? Não, peraí, fica no teu canto e eu vou bater. Só que aí já gera essa pressão e ele bate mal o pênalti, bateu muito mal. Bateu muito mal, telegrafou e bateu fraco. Bateu fraco. E aí o goleiro pegou e aí isso reverte tudo contra ele. Mas é do futebol também, quem está ali dentro tem que saber lidar com esse tipo de situação. O Flamengo goleou, ele segue sendo o preferido do Tite, até por características de jogo. Ele é um centroavante mais de referência na área, com mais alto, né? Então, para bola aérea, para fazer pivô. E o Gabi é diferente, o Gabi tem outras características, é mais um jogador que se movimenta, que sai mais, cai de um lado, volta para ajudar a construir. Então, dentro disso, do que hoje o Tite pensa, ele não precisa de um atacante de movimentação. Não. Porque ele tem por trás ali a Arrascaeta, De La Cruz, ontem, muito bem pela direita, o Luiz Araújo. Luiz Araújo, Cebolinha, que Cebolinha delícia. voando pela esquerda. Né? Então, assim, você não precisa tirar o centroavante da área, como o Gabigol faz muito. Você precisa ter uma referência na área para receber essas bolas. E é o Pedro. Então, hoje, dentro do desenho de time que o Flamengo tem, é o Pedro. A não ser que o Gabigol comece a jogar, assim, um futebol espetacular. Para que isso aconteça, o Gabigol precisa ter sequência. Eu defendo aqui, Real, já há algum tempo, que o Flamengo tenha 2 times. A partir de agora, quando começar essa fase de Libertadores, com reta final de Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil lá na frente, né? Um time para o Brasileiro e um time para as Copas. E aí você dá sequência. E aí, ganhando sequência... Como o Filipão fez em 2018, né? Sim, como o Dorival fez. Por um período mais curto, né? Porque ele já chega no início do segundo turno do Brasileiro de 2018, mas tinha o time do Brasileiro e o time da Libertadores. O Dorival fez no Flamengo isso. E ele acha uma defesa no time B. 2 times. Ele acha uma defesa inteira no time B. Quando todo mundo botava as fichas que ele ia ganhar uma Copa, ele ganha o Brasileiro. Ele ganha o Brasileiro com B. Pontos corridos. Agora, o Gabigol, eu acho que está faltando isso que o Eugênio falou. O Gabigol mostrar um pouco mais de bola. Não só nesse caso o Flamengo. Vamos pegar a relação Tite e Gabigol. Mas a gente pode colocar de novo aquela tela que passou meio batida, Leon, que meio que nos contradiz. Porque o Gabigol, quando começa os jogos, ele guarda o dele, professor. Então, mas a impressão geral não é essa, né? Ele não está passando essa firmeza. E também são 2 jogos, né? Então não é um recorte grande. É um recorte pequeno. O Pedro também tem guardado, né? Porque são 7 jogos e 7 gols. Agora, a história... Agora, eu estava pensando outra coisa aqui, dos gols perdidos pelo Pedro ontem.
instintivamente também deve ficar na cabeça do cara que se eu perder agora, daqui a 5 minutos eu vou ter outra oportunidade. Mas foram várias. Diferente da grande maioria dos centroavantes do Brasil, que sabe que se chegarem 2 bolas em condições de marcar, é muito no jogo. Então o cara tem que aproveitar. Eu falei aqui agora há pouco, eu coloquei como displicência, não só do Pedro, de praticamente todos os jogadores do Flamengo, depois do 2-0, eles começaram a tentar aquela jogada mais difícil, sabe? Vou buscar individualizar. Rebuscar. Porque não estava com foco total, porque o jogo se apresentou fácil. O Flamengo poderia, no primeiro tempo, ter feito 6 gols. Então, ok, eu vou fazer essa jogada aqui de qualquer forma, sem me esforçar tanto, sem estar tão concentrado, e isso acaba irritando o torcedor. O torcedor quer. Se você pode fazer 6, faça os 6. Não faça 2. Sim. E isso vai pesando para cima dele. Agora, tem um detalhe também na entrevista do Tite. Porque ele fala, eu também me sinto pressionado. Claro, tá no Flamengo e está pressionado o tempo inteiro. Só que o Tite não tem noção ainda, porque não chegou a época decisiva. Isso vai começar agora. No domingo tem o clássico com o Fluminense. Já é praticamente uma decisão de Taça Guanabara. Por mais que não tenha o peso da Taça Guanabara, mas já é uma decisão. O Flamengo ano passado perdeu esse jogo. E a partir daí vem semifinais de estadual, decisão de estadual, começa ali na frente de Libertadores. Aí ele vai ser cobrado de fato, porque até esse momento o Flamengo faz pré-temporada. Totalmente. Pré-temporada. E vai começar a ter cobrança por resultados, pressão, a partir do próximo domingo. Cara, sabe o que me deixa triste, além das vaias, que eu fiquei muito chateado com as vaias ao Pedro? O que me deixa triste o Flamengo fez o melhor jogo da temporada, sobrou, né, cara? Não importa se o adversário era o Boa Vista. O Flamengo teve um volume de jogo muito grande, né? Foram 28 finalizações, com muitas chances perdidas, muitas chances criadas e desperdiçadas. Porém, o Flamengo mostrou o que não vinha mostrando nos jogos anteriores, criando muito. Com muita opção tática, com muita intensidade, com muita imposição física, né? Coisa que no ano passado não tinha. Daí, cara, em vez disso ser o assunto, né? O futebol do Flamengo, a parte técnica e tática, o assunto na imprensa no dia seguinte foi isso, né? As vaias ao Pedro. E isso me deixou triste, porque isso saiu da nossa torcida. Precisava disso? Pra que fizeram isso, né? Eu sei que meia dúzia começa a puxar o couro, e alguns torcedores vão no embalo, né, cara? No calor do momento, né? Isso acontece muito nos estádios. Mas isso, cara, não pode acontecer porque isso prejudica o próprio grupo, o próprio Flamengo, né? A torcida do Flamengo fica como torcida ingrata, torcida modinha. Então, assim, a torcida do Flamengo fazendo isso, ela se torna chacota para a imprensa. É chato isso, né, galera? Então, na próxima vez que você estiver no estádio e pensar em puxar uma vaia a um jogador do seu clube, pense bem, cara. Você está prejudicando o seu clube, o seu jogador, o seu grupo. Isso não é bom, isso não ajuda em nada. Que isso sirva de lição. É isso, galera, que isso sirva de lição e não aconteça mais, porque isso é um tiro no pé, isso é jogar contra, né? Então, nunca vi um negócio desse. Vaiar um cara que tem a média de 1 gol por jogo. Vaiar um jogador que não joga nada, eu até concordo, galera. No final do jogo, não durante o jogo. No final, acabou o jogo, você vai, você protesta, você faz o que você quiser. Aquele cara ali não serve para vestir a camisa do Flamengo. Daí tudo bem, é válido o protesto, é válido as vaias. Agora, jogar contra, torcer contra, só porque gosta mais de um jogador do que do outro, eu acho isso muito errado. Eu jamais faria isso. É a minha opinião, quero saber a sua. Comente aqui, deixe nos comentários a sua opinião, o seu ponto de vista sobre este tema. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!